Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Eu sou a Fernanda Malaquias e hoje eu estou com elas, Delmar Franco e Alexandra Gracinho. Sejam bem-vindas, meninas. Boa tarde, Delmar. Boa tarde, Fernanda e Alexandra. E o tema hoje promete, então estou muito feliz de estar com todos que estão aí em sintonia nessa tarde. Boa tarde, Alexandra, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda, Delmar, bem-vindas. E eu estou, assim, muito animada com esse tema de hoje, como a Delmar falou, promete, e eu estou falando aqui, né, de um espaço do Instituto Evoluir, da sala de terapia em grupo. Muito bem, meninas, então, né, como as meninas já falaram, realmente o tema promete, é um tema bem interessante, e no programa de hoje nós vamos falar sobre liberdade política. Então, como nós podemos ampliar as nossas perspectivas, né? Sabemos que nós estamos enfrentando, né, atravessando um ano eleitoral, onde acontecem muitas movimentações políticas, né? E aí, quando a gente trabalha com esses dois aspectos, que é a liberdade e a política, eu gostaria de trazer, assim, só um ponto para vocês, para aquecer a nossa conversa, a nossa reflexão, que eu acredito que vai ser muito rica, que quando a gente olha para as pesquisas apontam que a liberdade e a política, ela consiste nas oportunidades que as pessoas têm de determinar mesmo quem deve governar, né, e com base em quais princípios. E também inclui a possibilidade de ter liberdade de expressão, então, da forma de ser, de falar, de pensar. Então, né, meninas, para aquecer, Delmar, na sua visão, assim, qual que é a relação entre a política e a liberdade? Quando esse tema foi proposto, aceito, eu não tive como não me debruçar e não relembrar o Dr. Reinaldo e a maneira como ele falava, porque ele falava bastante sobre esses dois temas. E falava, lógico, de uma maneira, apesar de ser muito culto, ele falava de uma maneira bem prática e simples no dia a dia. E uma coisa que ele gostava de fazer era, por exemplo, pegar a palavra política, né, e dizer, né, de onde vem essa palavra. E aí ela vem do grego que é politikos, que sabe o que quer dizer política? São cidadãos, pessoas que vivem na polis, política. Pessoas que... O que é polis? Polis é uma cidade. Então, nós temos aí, né, porque assim, com o tempo, essa palavra vai adquirindo, né, tanto conteúdo em volta dela, dentro dela, ela vai adquirindo um peso, né, e também um peso naqueles que praticam, né, a política, que todos nós praticamos, querendo ou não, conscientemente ou não, todos fazemos política, mas aqueles que se dedicam, que são chamados os políticos, pronto, aí já tem um peso maior ainda sobre, e é por isso que é importante voltarmos à palavra, né, a palavra política. Então, pessoas, nós que vivemos. E aí, se nós juntarmos 2 ou 3 pessoas, pronto, você já tem ali uma oportunidade de relacionamento onde um gosta de uma coisa, outro de outra, um quer o limite um pouco mais aqui, o outro quer o limite... Opa, então, política também é essa capacidade de colocar os limites. E aí é que entra a liberdade, porque a minha liberdade começa onde termina a sua, e a sua começa onde termina a minha, mas a liberdade, ela parece, é menos uma cerca, né, de farpas e de espinhos, e mais como a onda do mar, esses limites. Então, é importante a gente cuidar com a rigidez, né? Até na pesquisa que a Fernanda trouxe e fez para nós, ela cita Paulo Freire, que eu amo, né? E aí ele diz que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação, reflexão. Por isso que eu lembrei do Dr. Reinaldo, eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas é ele. Acho que é melhor, né? Ele falava a palavra, trabalhava muito e ele estimulava a ação, reflexão. Então, dizer a palavra não pode ser privilégio de alguns, mas de todos. E aí,
de novo, a palavra liberdade. E aí é importante, né, quando você citou o tema hoje, liberdade política. Eu comecei por política porque ela envolve cidadãos de uma cidade, quer dizer, um local, precisa de um local. E já a palavra liberdade, ela é um valor. Você não, né, a cidade, você tem uma praça, você tem pessoas que se encontram, você tem lugares em comum, em conjunto, e você vê pessoas se encontrando para estabelecer as suas relações e os seus limites. Aí nós temos a política, o exercício da política. Mas a palavra liberdade, você não vai na padaria, no mercado, me dá meio quilo de liberdade, fatia para mim. Né? Você não vê. É um valor e ele é recente no planeta. Ele é recente. É da época da fraternidade, liberdade e igualdade. Então, nós temos, sim, na Revolução Francesa, e no Iluminismo, e no Renascentismo, aí os princípios desses valores de liberdade. Então, é muito recente. Né? Muito se fala em escravidão, mas a escravidão, ela faz parte. No Egito, estudamos Egito, que é antes de Cristo, as pirâmides têm 5.000 anos. Como é que está escrita a história? Quem fez as pirâmides? Os escravos. Então, liberdade é recente, né? E, como você mesma falou, né, a liberdade, ela é construída também, né? Ela vai trabalhando, você vai dando valor e uma compreensão também, porque, de novo, livre-arbítrio e liberdade, já fazendo a ponte entre o tema de hoje e o espiritismo, todos nós temos livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio da criança é diferente do adolescente, que é diferente do adulto, E aí, colocando na escala espírita, né, quando falamos em livre-arbítrio, que todos nós temos, sem dúvida alguma, mas de acordo com a maturidade do espírito, ela é muito diferente uma da outra, por isso que essa busca de liberdade é sim, né, uma tarefa histórica, tanto que eu acabei de dizer que ela está no campo dessa liberdade, como nós entendemos hoje, é recente no planeta, né? E lógico que prática e discurso, que é teoria e prática, elas não podem estar cindidas, dissociadas, separadas, mas eu falar de liberdade, dizer o quanto a liberdade é um valor importantíssimo para a alma e para a evolução e para o progresso humano. Não adianta eu só ter um discurso bonito, mas eu preciso praticar isso, eu preciso que isso caminhe junto. Quando eu fale, e aí quem me observa, quem está perto de mim, observa que eu me dou liberdade e dou liberdade para quem está próximo. Então, isso é muito importante, né? Porque nesse movimento, às vezes, a pessoa diz uma coisa, mas dentro de casa as pessoas têm pouca liberdade, ou no trabalho ela dá pouca liberdade. Então, é importante, né? Porque é fácil ter disfarces, né? É fácil ter uma falsa liberdade. Acho que eu já falei demais. Fernanda e Alexandra, devolvo para você. Fernanda. Adelmar, confesso, Adelmar, que você foi falando, e assim, já puxando o gancho, né, para a nossa próxima reflexão, que você falou que a liberdade é algo recente, né, mas tem uma outra palavrinha que também foi recente no meu repertório, assim, gente, confesso que eu não conhecia essa palavra, libertinagem. Vocês já ouviram falar? Eu não tinha ouvido ainda, mas eu ouvi o doutor Reinaldo falando, inclusive, num dos programas, né, ele tem um programa que chama Arautos com Você, que passa na Rádio Boa Nova, né, então todos os domingos às 4h30, vocês podem acompanhar no site da Rádio Boa Nova, Arautos com Você. E assim, cada semana são episódios inéditos e grandes aprendizados. E aí, num dos que eu estava ouvindo, né, a gente também ajuda na preparação desses programas, é super gostoso, e num dos que eu estava ouvindo, num domingo, ele falou essa palavra libertinagem. E eu falei, olha aí, em tempos que a gente fala tanto de liberdade, né, então, Ale, gostaria de te puxar para a conversa, vamos lá. Como que a gente pode compreender a diferença entre a liberdade e a libertinagem? Ale? Muito bom, Fê. Inclusive tem uma frase, né, que diz assim, não confunda liberdade com libertinagem, né? E quando a gente olha para a origem das duas, né, liberdade, as duas têm o liber no início, né, que significa libertas, liberdade, só que a continuação, né, na
na verdade, a palavra libertinagem, quando coloco o agem, está relacionado à ação. E liberdade é você tomar escolhas conscientes. E libertinagem seria o excesso, né? São ações, né, totalmente livres, sem considerar as consequências. Então, é quando a pessoa, ela sabe aquela pessoa que fala assim, eu faço o que eu quero mesmo, porque ela não está considerando o outro, né? E quando a gente está falando aqui do quê? De uma convivência em sociedade, né? Então, é muito importante entender, né, os limites. Então, tem limite, sim, tem... E aquela frase, né, onde começa, né, o limite do outro é onde acaba o meu. Então, você respeitar o limite do outro, você respeitar a forma de pensar do outro, a forma de agir, né, e olhar se as suas ações não estão, de alguma forma, impactando negativamente a vida do outro, né, e a gente vê muito isso, né, nas relações de amizade, nas relações de trabalho. É interessante que eu estava vendo, né, um livro do Mário Sérgio Cortella, e ele estava falando da questão dos condomínios, né? Então, em reunião de condomínio é um lugar onde acontece muita confusão. Depois eu vou falar um pouco mais sobre um livro dele que eu vou trazer aqui, que fala de política, né? Dele e de um outro autor, Janine. Então, o quanto que é importante, né? A gente está entendendo que é importante, sim, a gente ter liberdade, porém sempre associado ao respeito, que é um outro valor. A Delmar falou, liberdade é um respeito, e ela estar ali associado à palavra respeito, que é você respeitar o outro no espaço, na forma de pensar, e muitas vezes dá liberdade para o outro expressar o que está pensando, o que está sentindo, e que você também possa expressar o seu. Então, a libertinagem é justamente aí o excesso, né, com as ações, e aquele excesso de ações em que a pessoa, ela não considera o outro. É como se ela estivesse vivendo sozinha naquele espaço, na sociedade, ela acaba não considerando o outro. Perfeita, Lê, perfeito. Gente, acho que olha, o papo só está começando e acho que deu para a gente dar uma ampliada, né, nas perspectivas. Delmar, agora sim, eu gostaria de puxar um pouco o campo da psicologia, né, um pouco mais o campo da psicologia, porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, meus professores sempre colocavam isso, quão é importante o psicólogo estar por dentro das questões políticas, compreender a política, como você falou, né, ter atos políticos, né, no sentido de compreensão mesmo, conhecimento. E aí, Delmar, eu gostaria assim, de saber o que a psicologia e a democracia possuem em comum, assim, para nós que estamos nos formando, eu, né, estou me formando na psicologia, e para psicólogos também já formados, né? Muito bem. Você falou em democracia, então estamos cheios de palavras aqui, né? Começamos aí com a palavra política, que vem pessoas que se encontram para convivência aí na polis, que é a cidade. Depois falamos de liberdade, né, que é ser livre para pensar, para falar e para agir, mas respeitando os limites e aceitando as diferenças. Já isso é os estágios mais avançados. E temos aí a palavra democracia, né, que também vem do grego, que é o governo do povo, o poder do povo. Então, quando a psicologia se estabelece na década de 60 no Brasil, né, ela vem, para quem não conhece, ela vem da filosofia, né, a psicologia é filha da filosofia, e a filosofia é antiga, e por isso que vem do grego, que vem lá de Sócrates, Platão, Aristóteles, né. E aí a psicologia, ela é claramente democrática, né? Pelo menos ainda bem, né? E tem uma força atualmente no campo social que eu acho muito importante. Dentro do código de ética da nossa profissão é muito importante nós basearmos os nossos valores e o próprio trabalho na Declaração dos Direitos Humanos, né? E aí você tem, né, e aí eu volto a lembrar do Dr. Reinaldo, que ele falava, nunca se arrependa de libertar uma consciência. Olha que bonito. E muitas vezes, né, e aí a gente sabe que não é o terapeuta, o psicólogo, que liberta uma consciência, mas você cria condições da pessoa se libertar através dos processos terapêuticos individuais e em grupo. Então, a psicologia, sim,
ela valoriza e ela está a serviço da democracia, tanto que o psicólogo, ele atende todos os partidos, deveria, de uma maneira respeitosa a pessoas de todas as correntes políticas, aqueles que fazem parte, né, de partidos políticos, isso é muito importante saber, né, e por isso precisa desenvolver valores democráticos, porque se eu, como psicóloga, né, atendo com tendência, com viés, com crítica, com julgamento, que psicóloga que eu vou ser? Eu acho que essa é uma bênção, pelo menos para mim foi, ao longo desses 42 anos, conhecer pessoas de todos os partidos políticos, saber das motivações, né, e dos conflitos que todos acabam trazendo para o contexto terapêutico. Então, a contribuição da psicologia, tanto na teoria, que tem muita coisa escrita, também na prática, é justamente auxiliar nessa formação dessa consciência mais madura, pessoas que compreendam essa complexidade, a raiz dos problemas, tanto dela como também, aí falando até da constelação, as raízes que estão no sistema familiar, no sistema do bairro, da cidade, do país em que vivemos, né? E de que forma essa transformação pode acontecer, tanto dela como dos grupos aos quais ela se relaciona. Então, a psicologia, por tudo o que nós aprendemos, né, ela atua fortemente para fortalecer a democracia no Brasil. Ela atua a partir, sim, da valorização das diferenças humanas, da singularidade humana, da multiculturalidade, que esse país é uma bênção. Eu sempre digo que no Brasil, país, existem muitos Brasis, existem estados que são do tamanho de países da Europa, de países de outros lugares. Então, a psicologia pode e deve contribuir, sim, com a produção tanto de conhecimento, parte teórica, como a prática mesmo profissional, e aí fazer o quê? Se você trabalha nesse sentido, como é que essa sociedade vai ser? Muito mais inclusiva, muito mais justa, muito mais equitativa, e aí não tem como lembrar a 10ª lei dentro do Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade, está aqui, né? Olha quanta sintonia, e aí qualquer, né, pessoa da área da psicologia pode estar a serviço, que isso tudo que eu estou falando está no código de ética dos psicólogos. E se é uma sociedade mais inclusiva, se eu como psicóloga, e todos os psicólogos no Brasil trabalharem conscientemente para uma sociedade mais inclusiva, justa e equitativa, pronto, nossa, acho que em uma geração já temos uma mudança aí no quadro. E lógico, essa prática ela pode se dar também, né, no âmbito de políticas públicas, né, em âmbitos, sim, né, que eu conheço colegas que estão atuando dentro de órgãos públicos, então, né, onde quer que você esteja, profissionais da psicologia prezam aqueles que são bons, porque em qualquer profissão também tem aqueles que desonram a área que atuam, né, mas, falando do melhor dos mundos, os profissionais que valorizam a psicologia, eles prezam pela humanização de todas as pessoas, honrando as diferenças, respeitando as singularidades. Então, reiteramos aqui, né, que essa realidade só pode ser conquistada, né, por meio do quê? Desse respeito social, onde todos se sintam garantidos, né, aí vamos para Maslow, nas suas necessidades garantidas, né, as básicas, as fisiológicas, e nós, infelizmente, temos 30 milhões de brasileiros com dificuldades de alimentação. Segundo degrau da pirâmide de Maslow é a segurança. Então, a necessidade fisiológica está difícil, a segurança, né, a social, que é essa que eu estou falando, a autoestima, a autorrealização. Então, olha que caminho que temos aí pela frente, mas podemos sim, por meio dessa organização social, garantir condições, pelo menos para nós e para aqueles que estão próximos, né, uma vida digna, com liberdade para todos. Fernanda. Uau, Delmar, uau, que aula! Realmente, acho que a gente conseguiu compreender, né, o quanto a psicologia está a serviço da democracia, né, e sim, caminham juntas. Muito bem,
Alexandra, compreendendo assim, né, que a nossa história social mesmo, aí falando do Brasil mais, você acha que seria importante nós, brasileiros, compreendermos talvez um novo sentido de liberdade e autonomia, para a gente conseguir expressar as nossas ideias mais, sabe, fluidamente, assim? Ah, sim, com certeza, né? Porque quando a gente olha para o cenário dos brasileiros, né, do Brasil, quanto que é importante, né, a gente desconstruir o que a gente aprendeu para construir novos conceitos, novos aprendizados, né? Então, quando a gente olha para a história do Brasil, como começou com colonização, escravidão, né, exploração dos recursos naturais, então, naquele contexto, o Brasil ele não foi construído, né, assim, historicamente, para dar vazão às palavras liberdade, autonomia, né, pelo contrário, né. Então, Paulo Freire, em 2011, ele fala que justamente esse conceito de liberdade da pessoa se situar no contexto em que ela está, na história de vida dela, nesse contexto, e buscar ali recursos, né, para estar expressando a sua liberdade no espaço que ela ocupa. E aí eu achei muito interessante quando a Delmar fala, né, é um espaço dentro de casa, é um espaço na sociedade, é um espaço no trabalho, com os colegas, então isso começa realmente dentro de cada um de nós e vai se expandindo, né. E quando fala de liberdade e autonomia, né, a palavra autonomia, ela vem de autoísmo, né, que é por si mesmo, e a nomia, que é nomos, que é o direito ou o dever que cabe. Então, a autonomia ela está muito associada à palavra liberdade, porque ela também traz uma tomada de consciência, né, de, então eu vou agir, o que eu vou fazer, qual é o impacto que vai ter no outro, né, então as duas palavras elas estão muito ligadas, então o quanto que é importante, né, a gente desconstruir esses conceitos que a gente tem de política, de liberdade, e construir novos, né, quando a gente fala de, eu tenho frequentado alguns ambientes que falam de futuro, e como é difícil quando a gente começa a falar assim, então tá bom, em 2041, qual será o cenário de futuro? No trabalho, na educação, na política, a gente tem uma dificuldade, né, de começar a imaginar um futuro, e eu vejo que isso muito é porque eu estou imaginando esse futuro a partir do que eu sei hoje, então esse exercício, né, de desconstruir crenças, aprendizados e construir novos aprendizados, né, e a psicologia, para mim, ela vem aí contribuir muito, né, na expansão das consciências, quando a pessoa ela vai entendendo que as tomadas de decisões, as escolhas que ela faz na vida, podem ter aí sim, né, liberdade e autonomia, e aí vai ser bom para ela, e vai ser bom para aquele que está do lado dela também, mas que ela faça isso com tomada de consciência. Ótimo, Ale. Bom, eu vou pegar o gancho que você está falando de consciência, e acho que tem uma das coisas assim que eu observo bastante, eu gosto muito das redes sociais, né, então, diversas redes, eu gosto de estar presente nesses lugares, nesses ambientes da internet, né, mas eu tenho reparado que muitas das vezes a gente vê polarizações, sabe, nas redes, isso acontece, infelizmente, então, eu fiquei refletindo quanto realmente a nossa conversa hoje, acho que está sendo importante, é importante, né, para trazer o que a Ale trouxe agora na fala dela também, consciência. Então, nesse caminho, Delmar, por que seria tão importante termos consciência, clareza dessa relação, né, quando a gente está falando de liberdade dentro do que a gente está aprendendo hoje aqui, né, dessa palavra liberdade, e da política, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo hoje, atualmente. É interessante falar de consciência nesses momentos, porque você trouxe o tema polarização, né? E por que a gente vê tanta polarização? Nós aprendemos na pergunta 88 e seguintes do Livro dos Espíritos que existe uma escala espírita, existe uma evolução, tanto na erraticidade como aqui
onde estamos. E o exemplo que eu sempre dou é que estamos, se a Terra é uma escola, estamos no recreio onde, quando juntos, não sabemos em que sala de aula da vida nos encontramos neste momento. E algumas pessoas, né, falando em consciência, elas acreditam que o partido delas é o partido melhor e a maneira delas verem o mundo é a maneira que todos deveriam ver o mundo, e esse é o nível de consciência. Eu costumo dizer, quando eu falei antes em complexidade, o que quer dizer complexidade? Ué, se uma criança não sabe números, adianta eu perguntar para ela quanto é 1 mais 1? Eu preciso primeiro aprender números de 0 a 10, para depois começar a juntar a soma, saber somar, depois subtrair, depois multiplicar, para depois dividir. Existe um processo, uma complexidade. Por exemplo, a operação da divisão, ela inclui todas as outras, ela é mais complexa. A mais simples é a de somar. Você soma, junta, conta e você tem a resposta ali. E também, quando se fala de consciência e política, é muito parecido. Então, como ainda somos crianças, né, espiritualmente falando, infelizmente é mais fácil, assim como a conta de somar é mais fácil que a de dividir, polarizar é mais fácil. Por que é fácil? Porque ou eu sou a favor ou eu sou contra. Pronto, escolhi um lado, polarizei. E se eu sou a favor de algo e sou contra algo, pronto, são duas coisas só. Eu vou fazer o quê? Defender o que eu acredito, levanto a bandeira e faço ali a minha festa e ataco e critico o outro oponente, que eu acho que é oponente, que eu acho que é amigo. Essa é a diferença, né? Pode ver, quando a criança é pequena, o que ela faz? Ela pega o brinquedo dela, ela não empresta, ela vai crescendo. Se ela for bem educada, ela vai aprendendo a compartilhar, a dividir. Ó, estou falando das mesmas operações matemáticas nas relações. O doutor Reinaldo muitas vezes falava, às vezes é preciso dividir para somar. Que às vezes num grupo todo mundo embola, né? E aí todo mundo junto, às vezes não soma. Quando cada um pensa em algo diferente, depois você volta para a conversa, algo que foi dividido, ele volta somado e maior. Isso é tanta verdade que, por exemplo, se eu tenho uma nota de R$50 e eu te dou, Fernanda, eu fico sem a nota. Agora, se eu te passo algo, uma informação, uma novidade, um conhecimento, só no fato de eu te passar esse conhecimento, eu já tenho que elaborar, e você me faz uma pergunta, ou você comenta, e aí se formam novas redes. Então, quando eu te passo um conhecimento, que são R$50, eu não perco, pelo contrário, eu ganho. Quando eu divido conhecimento, eu somo sabedoria. Ai, se as pessoas soubessem disso. Mas isso já é saber fazer outras contas. Na polarização não existe isso. Então, quando as pessoas são quando a consciência é mais madura, ela tem a opinião dela, sim, cuidado, que tem gente que acha que, então a Maria vai com as outras. Isso é ser complexo? Não, isso é ser mais complicado ainda que a polarização. Porque aí um dia eu falo A, aí alguém fala, ai, mas você acha A? É B. Ah, é B mesmo. Aí eu falo que é B, aí outro dia alguém fala que é C, eu falo que é C. Não. Então eu tenho uma opinião, mas eu não preciso polarizar. E falando de política, isso é o que infelizmente acontece. E por que é mais fácil? Eu volto a repetir para todo mundo entender bem. A polarização ela é mais fácil porque eu escolho um lado, eu passo a defender esse lado e começo a bater no outro lado, e brigar, e você falou em redes sociais, e agredir, e criticar, e julgar, e condenar, e infelizmente às vezes ir para ações mais agressivas, que não vão levar a nada, que aí falando do espiritismo, vão haver um comprometimento na lei de ação e reação, onde há comprometimentos kármicos. Então, é importante nesses momentos preservarmos as relações, principalmente as familiares, as de amigos, no trabalho. Olha quantas relações importantes. Isso é ter uma visão complexa. Essa semana eu estava falando, né, que eu tenho uma amiga muito, muito querida, né? E quando eu soube de algumas ideias dela, eu falei, opa, né? Ideias políticas, que é o tema hoje, né? E aí eu tomei primeiro um baque natural, e aí eu falei, pera, a minha relação com ela
é de afeto, é de amor, é de carinho, ponto. E a maneira dela ver o mundo, a visão política dela é essa. A mesma coisa, você pode não gostar da minha blusa, mas continuar gostando de mim. Né? Eu posso ter uma opinião, né, que é uma roupagem mental, é uma crença que eu tenho. Você pode respeitar minha crença, gostar de mim e ter outra ideia, e ter outra crença. Isso é maturidade, isso é ampliação de consciência. Né? E aí é que entra agora um ponto que liga a questão da libertinagem, que eu lembro, o Dr. Reinaldo usava demais. Você não conhece essa palavra porque você não conviveu com o Dr. Reinaldo, Fernanda, porque ele usava e abusava, porque a palavra libertinagem é levar ao extremo a liberdade. Esse é o problema. Quando eu levo ao extremo a liberdade e eu sou imatura emocionalmente, se a minha consciência ainda é a maioria de nós somos, o que eu faço com a libertinagem? Eu me acho no direito de agredir, de ser, eu sou um trator mesmo. Opa, cuidado com o que você fala. Né? Observa o que você fala, observa suas posturas. E aí voltamos na história da liberdade, né? Voltamos na história do livre-arbítrio. É tão bom quando alguém respeita a tua ideia, que tal você começar a respeitar a ideia do outro e colocar o valor no seu devido lugar. Se você dá importância para as relações de família, de amigos, e no trabalho, e no centro, onde qualquer templo, coloque em primeiro plano a relação. O relacionamento é o mais importante. Em segundo plano, o que a pessoa pensa e sente a respeito das suas questões políticas. E isso é tão importante porque o Bert, né, na constelação familiar, ele durante muito tempo esteve na África do Sul e ele trabalhou com as tribos, né, e ele dizia que tem uma tribo lá, achei tão interessante, que as pessoas, elas se viam e quando elas se olhavam e se cumprimentavam, elas se sentiam vistas. Olha que coisa maravilhosa. Hoje em dia, né, com as questões de correria, de agitação e ainda de tablets, celulares e telas, né, nós muitas vezes não nos conectamos nesse olhar para o outro, na escuta com o outro, no espaço para que o outro possa se refletir, né, ele possa ter a dignidade de falar. E isso tem uma palavra, né? Intersubjetividade, quer dizer, é o espaço do nós. Muito bem. Acho que é isso, Fê. Perfeito, Delmar, perfeito. Uau! Realmente acho que veio como um bálsamo, principalmente como você trouxe a questão da polarização, né? Você, na verdade, você me respondeu, eu coloquei na nossa conversa, isso foi como um bálsamo, porque é o que acontece muito hoje, infelizmente. Então, acho que tivemos momentos, assim, de grandes aprendizados aqui. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui. Olha, eu gostaria de fazer uma pausa para reforçar aqui na nossa conversa, para reforçar a parceria que nós temos, nós, Instituto Evoluir, temos com a FEAL. E lembrar que todos os sócios do clube, amigos da Boa Nova, têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, eu deixo aqui para você que está nos assistindo, nos ouvindo, um convite super especial para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem, aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, nos ajudem a manter no ar essa programação, que ajuda você, e eu tenho certeza que ajuda muitas outras pessoas também. Então, olha, você pode colaborar de duas formas. A primeira é, espontaneamente, por um Pix, pelo número 11 97261 0272. Vou repetir. 11 97261 0272. E aí, né, uma forma segura e tranquila. E a outra forma também de você colaborar é pelo site. Então, você pode acessar o site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você vai obter todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Então, sigamos aqui na nossa conversa, que olha, a gente está passando muito rápido, o tempo está passando rápido demais. Então, Ale, gostaria que você trouxesse, né, para a nossa conversa aqui, quais são os tipos de liberdade, e já emendasse, Ale, com a visão espírita, como que o espiritismo vê a liberdade.
Ah, muito bem. É interessante, né? A liberdade, ela tem formas diferentes, né? E a gente pode nomear da seguinte forma: ser livre de, ser livre para e ser livre para ser. Ser livre de são pessoas que elas buscam a liberdade, geralmente elas estão em restrições sociais, às vezes é um governo que não permite, né, que ela tenha uma liberdade. Até de ir e vir, né? Ao redor do planeta nós temos diferentes políticas em diferentes países e tem alguns que restringem a liberdade do ir e vir. A liberdade de ser livre para, então são a busca da liberdade para ser livre para buscar fazer o que ela gosta, o que ela almeja, né? E geralmente a gente escuta isso de pessoas que tiveram uma educação muito restrita, né, que não podiam fazer o que gostavam, né? Às vezes viajar com os amigos, ou até, né, eu já escutei histórias, né, ou até ir a pé sozinho para a escola, né? Então, às vezes, aquela educação muito restritiva, a pessoa ela vai em busca da liberdade para fazer coisas que ela gostaria de fazer. E, para mim, né, a mais completa é essa ser livre para ser, é quando você é livre para ser quem você é, para você ser autêntico, de forma honesta, verdadeira, né, você sentir essa liberdade dentro de você. Né, e aí, quando, para mim, sempre, né, a palavra liberdade, ela vem muito conectada à palavra respeito, é quando você se respeita, né, do jeito que você é, e você respeita o outro também, porém você sente essa liberdade, esse espaço para ter autonomia de ser quem você é, de falar o que pensa, né, com respeito. E é interessante que teve uma vez que eu escutei a pessoa falar assim, nossa, sabe que a sensação que eu tenho é que parece que eu estou sempre tentando me formatar, né, para ser aceito, para ser aceita, né, então eu estou tentando ser alguém que eu não sou, né, para ser aceito, e o mais bonito é quando a gente vê uma pessoa, ela sendo quem ela é, na essência dela, da forma que ela é. Muito bem, e a visão espírita, né, na visão espírita de liberdade, a própria Delmar já falou, tem a lei da justiça, amor e caridade, que traz toda essa questão da liberdade, e para mim, quando fala de liberdade na visão espírita, me vem muito a passagem de Jesus pela Terra, que Jesus, quando ele chamou os discípulos, né, a história dele, como ele foi trazendo cada discípulo para perto dele, ele foi ensinando, e esses discípulos, eles tinham liberdade, né, em momento nenhum foi dito para eles, vocês não podem ir ou vir, então eles tinham a liberdade de ir seguindo Jesus e aprendendo junto, né, e juntos eles construíram toda a história que a gente já conhece. Então, para mim, quando se fala de liberdade, me vem muito como exemplo a história de Jesus e os apóstolos, né, que é exemplar. Muito bom, Ale, ótimo esse ponto. Delmar, qual que seria a melhor liberdade, seguindo, né, a Ale trouxe a visão espírita, ainda sustentando a visão espírita, qual que seria a melhor liberdade que nós podemos adquirir? Eu gosto muito do Viktor Frankl, vocês sabem, né, já cito sempre Em Busca de Sentido, e o livro dele, em um ponto, acho que é o ponto mais bonito do livro, ele fala da liberdade. Em muitos pontos da obra ele fala de liberdade com responsabilidade. Então, para mim, a melhor liberdade que podemos adquirir é trazer a responsabilidade junto, né? Porque essa liberdade e ampliação de consciência, ela colocando em prática, né, os valores que estão em todas as filosofias, em todas as religiões, né? E trazendo aqui, você trouxe na pesquisa, Joana de Ângeles, né, onde ela fala que o segredo dos bons relacionamentos, ela conta uma historinha, que talvez vocês já conheçam, que é uma velha fábula, é uma história antiga que revela o segredo desses, né, onde já na era glacial tinha os porcos espinhos, né,
e eles se sentiram ameaçados pela destruição, pelo frio que reinava por toda parte, e aí, por instinto, eles resolveram se unir, né, e chegaram tão perto que eles passaram a se ferir mutuamente, provocando reações inesperadas e se afastando uns dos outros, e, como consequência dessa decisão, né, todos aqueles que estavam distantes morriam de falta de calor, e os que estavam próximos demais se machucavam. Aí os sobreviventes, percebendo o que acontecia na polarização, né, já que por quê? Porque os que se apertaram demais, eles têm os espinhos, eles se machucaram e morriam, e os que ficavam longe uns dos outros, pelo frio, também morriam. Então, os sobreviventes, tomando consciência do que acontecia, se reaproximaram, só que, conhecendo agora os cuidados que eles deviam manter para não se magoar reciprocamente. Então, essa é uma história que vale a pena, né, para termos uma grande lição para ter uma boa convivência e um bom relacionamento. E de Emmanuel, que eu gosto muito, né, você colocou aqui que o pensamento é produto do ser pensante. Então, a importância do pensamento, nós sabemos que ela é fundamental, né, e ele diz que a mente é espelho da vida em toda parte. Olha que coisa linda, e para mim isso resume o programa de hoje, falando de liberdade. Depois da história do porco-espinho, que já deu para entender, agora, para fechar a minha parte, trago Emmanuel, espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, ela aparece como instinto, ponto. Nas almas humanas, ela surge naquelas ilusões que vão salteando, né? Mas nos espíritos aperfeiçoados, ela se revela por um brilhante precioso que retrata a glória divina. E Emmanuel continua, estudando-a da nossa posição espiritual, confinados que estamos, né, entre a animalidade e a angelitude, então vamos lembrar, do átomo ao arcanjo, né, somos impelidos a interpretá-la como sendo do campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que nos encontramos. Então, que tal cuidarmos dos nossos pensamentos, porque através deles é que a polarização é criada e através da consequência da ação. Então, tudo começa no pensamento, e o pensamento é faculdade do espírito. Vamos cuidar aí dos nossos pensamentos, né? E também trazendo Jesus, já para encerrar, ele tem uma frase que quem trouxe foi Lucas: e quem governa seja como quem serve. Achei maravilhoso Jesus dizendo isso, né? Aquele que serve ao que necessita, está vendo ali Jesus. E para mim um grande representante é o Padre Júlio Lancelotti neste momento, trazendo aí, onde ele vê em cada morador de rua os olhos de Jesus. Então, para mim, é a grande lição que fica do dia de hoje. Fernanda. Uau, meninas, como passou rápido, meu Deus, passou muito rápido. Bom, mas eu quero aproveitar, quero agradecer a vocês duas, Delmar, Alexandra, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, agradeço principalmente também a equipe, né, de produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Pedengulê, Bruna Paz, toda a equipe técnica, e eu gostaria já de devolver a palavra para a Lê, para ela fazer o fechamento dela, depois a Delmar. Muito obrigada, meninas. É com uma alegria imensa que a gente falou desse tema hoje, e a nossa intenção é que a paz esteja em cada lar, esteja na sociedade, no Brasil e no mundo como um todo, né? Lembrando aí do ano, falando desse tema de política. Obrigada, Lê. Delmar? Bom, o tema de hoje, né, temos o Livro dos Espíritos para nos apoiar. Não existe liberdade absoluta, falarmos, gente, assim, vamos cair na real, não existe, mas ela é relativa, porque todos nós precisamos uns dos outros, tanto aqueles pequenos como os grandes. Então, o limite da liberdade de cada um está restrito à liberdade do outro. Então, desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos e deveres a serem respeitados. E com essa consciência, vamos pedindo a Jesus que saibamos fazer bem
essa lição. Até quarta-feira que vem. Obrigada, pessoal. Até a próxima quarta. Foi ótimo o nosso papo e espero que tenha ampliado mesmo as nossas perspectivas. Obrigada, até a próxima quarta. Você acompanhou Um Novo Olhar.